Forte abraço a todos. Eu sou o professor Bresciani, Adriano Bresciani, docente do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E esse é o projeto Escola Sustentável, um projeto da Unesp em colaboração com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a Universidade Federal de São Paulo, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e o Rotary. Nessa oficina, desenvolvida pelo grupo de trabalho, também composto pelos professores doutores Ricardo Gabay, Vivian Bardini, Lilian Medeiros, Fabiana Fiore e Arthur Ferreira, abordaremos sobre o tema água. Água como fonte de vida, qualidade hídrica, poluentes e impactos ambientais, concluindo com exemplos no Brasil e no mundo sobre o uso consciente e o reuso da água. A água é simplesmente um recurso essencial à vida. Essencial porque afeta todos os seus aspectos, a manutenção e o equilíbrio dos ecossistemas naturais, o abastecimento da sociedade e dos seus meios de produção. Dada essa importância, sua preservação está diretamente relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas. Contudo, a água é um recurso escasso. De toda a água do planeta, cerca de apenas 2,5% é doce. O restante está na forma de mares e de oceanos. Por sua vez, dessa pequena proporção de água doce, a maioria está na forma de gelo ou inacessível em aquíferos profundos. Considerando ainda o comprometimento da qualidade devido à poluição, menos de 0,01% é acessível ou está adequado ao uso. Por outro lado, ao mesmo tempo em que essa oferta é baixa, o consumo é alto e cresce cada vez mais. Se mantida a taxa atual, em poucas décadas, o consumo equivalerá às reservas, causando crises de desabastecimento, sobretudo pelo elevado consumo da agroindústria e da indústria, que juntas acumulam cerca de 90% deste consumo total. Além de serem os maiores consumidores de água, a agricultura e o resíduo industrial estão entre as principais fontes de poluição, juntamente com o lixo urbano. Os reflexos dessa escassez e do desabastecimento devem se agravar nas próximas décadas, mas já estão ocorrendo. Atualmente, 1 bilhão de pessoas carece de abastecimento, ou seja, 1 a cada 7 pessoas tem acesso a menos de 20 litros de água por dia. Isso em razão das questões já citadas e que podem ser resumidas a 3 fatores principais. O uso ineficiente, que leva ao desperdício, a degradação ou a perda da qualidade em função da poluição e a superexploração pelos meios de produção, como a agricultura, que leva à redução das reservas, tanto em qualidade como em quantidade. Diante desse cenário, como assegurar a disponibilidade e o acesso à água? Né? Ou seja, como garantir a segurança hídrica? Como garantir o abastecimento da atual e das futuras gerações? A resposta não é simples,
mas passa por 3 fatores principais. Vejamos. 3 ações corretivas que poderiam contribuir. Primeiro, melhorar a gestão, corrigindo processos ineficientes que levam ao desperdício, a conscientização para o uso racional e capacitar para o reuso das águas, sendo um compromisso dessa oficina contribuir com tais ações. Geralmente, associamos a água a um grande volume de recursos, uma vez que grande parte da superfície do próprio planeta é coberta por água. No entanto, já destacamos que menos de 0,01% dessa água é adequada ao consumo. Além disso, a quantidade de água não está disponível de forma igualitária nos diferentes territórios. É possível ver por esse gráfico, né, que certos países, como o Brasil, a China e a Índia, por exemplo, né, assim como algumas regiões na América do Norte, o Norte Europeu e a Oceania, possuem grande volume de recursos, quase meio bilhão de metros cúbicos. Ao mesmo tempo que muitos países da África e da própria Europa possuem volume significativamente inferior. Neste outro gráfico, vemos que o padrão de consumo de água vem mudando ao longo das décadas, ficando evidente que, principalmente a partir dos anos 50, houve uma curva de crescimento bastante acentuada, levando a um aumento de 4 vezes o consumo total até meados da década passada. Grande parte deste reflexo se deve à Revolução Industrial. Embora o consumo pelas indústrias tenha sido um dos que mais cresceram, na realidade vemos aqui que o consumo doméstico, né, foi aquele que teve o maior aumento percentual, ou seja, está relacionado ao consumo que fazemos no nosso dia a dia, né, o que revela de forma bastante evidente a nossa importância e o poder de ação, né, relacionado ao nosso padrão de comportamento nesse processo. A irrigação, por sua vez, não cresceu tanto, mas ainda hoje corresponde a cerca de 2/3 do consumo mundial, ou seja, aproximadamente 67% deste consumo, né? Entretanto, é importante considerar que há tanto os usos chamados consultivos quanto os não consultivos. No primeiro caso, de uso consultivo, o consumo retira do ambiente determinado volume de água, volume esse que é incorporado ao produto ou desviado ao longo do processo, entre os quais podemos citar a irrigação, as indústrias e os domicílios, por exemplo. Do outro lado, nós temos os chamados usos não consultivos, entre os quais estão a pesca, a recreação, geração de energia e recepção de efluentes. Por esses dois últimos exemplos, fica claro que, embora os usos não consultivos não tenham impacto sobre o volume de água diretamente, tem, por outro lado, um grande impacto, ou ao menos um impacto potencial, associado à qualidade dessa água. Isto que tem grande probabilidade de poluição associada a estes usos.
toda sorte, existem diversas formas de poluição, né? Ao passo que poluição consiste em toda e qualquer liberação, tanto de matéria quanto de energia, né? Em condições capazes de provocar uma perda de qualidade ambiental. E associado a isso, então, os poluentes da água podem ser de vários tipos e formas. Em particular, os chamados poluentes emergentes estão entre os mais preocupantes, pois possuem substâncias tóxicas dificilmente removidas, dificilmente retiradas, né, através de processos tradicionais de tratamento da água. Né. Entre os exemplos desse tipo de poluente, né, dos chamados poluentes emergentes, estão os medicamentos, os micro e nanos materiais, entre os quais os nanoplásticos, pesticidas e drogas diversas. Né? Entre os medicamentos, os antibióticos são realmente preocupantes, pois, uma vez liberados no ambiente, podem gerar micro-organismos superresistentes, por exemplo, né? Que estima-se devem estar entre as principais causas de morte nas próximas décadas. Né? Como sabemos, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Com uma economia predominantemente agrícola. As alterações ambientais provocadas pelo homem têm agravado a ocorrência de pragas, né, sobre as plantações agrícolas. Ao mesmo tempo que as formas de monocultura acabam por gerar plantações mais vulneráveis ao ataque dessas pragas. Como solução, os pesticidas têm, por muitos anos, sido usados quase que indiscriminadamente, muitas vezes em excesso, acumulando-se no ambiente. Com as chuvas, as águas alcançam os lençóis freáticos subterrâneos, assim como os cursos hídricos superficiais, levando junto doses destes pesticidas que se acumulam e não conseguem também ser removidos através de processos convencionais de tratamento. Né? Da mesma forma, a discussão sobre micro e nanoplásticos tem ganhado cada vez mais destaque no cenário mundial. Né? Estima-se que no padrão atual de consumo e descarte de plástico, em poucas décadas deve haver mais plástico do que peixes nos oceanos. Né? Milhares de vidas aquáticas são perdidas diariamente pela ingestão de plástico. Os organismos que não morrem acumulam esses micro e nanopartículas de plástico, né, em seus organismos e que então são repassados ao longo da cadeia alimentar até alcançar a própria população humana. Como consequência da poluição e de outras formas de degradação, né, surgem os chamados impactos ambientais, tanto de natureza ecológica quanto social e econômica. A degradação dos ecossistemas aquáticos pode ser tanto física, né, como a deposição de sedimentos que se acumulam em fundos de canais, tornando-os cada vez mais rasos, né, processos esse conhecido ali como assoreamento. Pode também ser biológica, pela introdução de espécies exóticas, como peixes predadores das espécies locais, ou ainda química, pelo despejo de substâncias tóxicas que levam à morte de espécies tanto da fauna quanto da flora aquática. Os impactos também podem ser sobre a própria economia, na medida em que uma menor disponibilidade de água leva também a uma menor vazão, né, o que pode comprometer processos industriais ou a geração de energia por usinas, por exemplo. Né.
A redução do volume hídrico também afeta diretamente a agropecuária, sobretudo a dessedentação animal e a irrigação agrícola, né? Da mesma forma que essa indisponibilidade do recurso, seja pela menor quantidade ou pela qualidade reduzida, pode, como já mencionei, inviabilizar processos industriais, como sistemas de refrigeração. É importante destacar que todos esses já citados são apenas alguns exemplos de impactos de uma lista muito mais ampla e adversa. Né? Como um processo ou um efeito em cadeia, né? Direta ou indiretamente, os impactos ecológicos e econômicos acabam por gerar impactos sociais. Né? A poluição hídrica prejudica as condições estéticas e sanitárias, ao expor a população a agentes patógenos, né, ou a contaminantes, compromete a qualidade de vida, o bem-estar e o abastecimento público, né, além de efeitos negativos sobre os aspectos culturais. Considere, por exemplo, que um parque às margens de um curso contaminado, com forte odor e impacto visual negativo associado a resíduos que se acumulam sobre a água ou sobre as margens do curso, por exemplo, não seria um local, né, não seria um ambiente de interesse para atividades de lazer, recreação, eventos esportivos, musicais, entre outros. Bem, destacada a importância da preservação, né, e os riscos todos associados à contaminação, nós gostaríamos de encerrar essa oficina apresentando ou compartilhando diversos exemplos no Brasil e no mundo de iniciativas associadas ao uso consciente e ao reuso da água. Na Itália, por exemplo, mais de 4.000 hectares de plantação são irrigados com esgoto tratado, ou seja, mais de 40 milhões de metros quadrados de área agrícola irrigada com o esgoto tratado. A mesma aplicação ocorre também por força de lei na Espanha, né, onde várias regiões aplicam esse esgoto tratado na irrigação de campos de esporte, na agricultura e até mesmo na recarga de aquíferos. Por sua vez, na Suécia, as águas residuárias, né, aquelas provenientes de processos de tratamento, são armazenadas por até 9 meses para irrigação agrícola em períodos de escassez. O mesmo ocorre em países como Portugal, né, com uma área de irrigação ainda superior, chegando a 100 mil hectares, né, ou seja, o equivalente a 1 milhão de metros quadrados de área irrigada com água tratada. Né? E o Japão e o Peru também são apenas mais dois exemplos de uma lista muito mais abrangente, né, de países, entre tantos outros, com exemplos similares. Sendo que no Japão o reuso também ocorre nas indústrias, né? O equivalente a 41% da água lá utilizada nas indústrias proveniente de reuso. Né? Bem, para concluir com um exemplo de sucesso no Brasil, podemos destacar o PURA, né, o Programa de Uso Racional da Água, uma iniciativa da Universidade de São Paulo, a USP, em comparação com outros órgãos e agências, como a Sabesp e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, que teve como objetivo avaliar o potencial da redução do volume de água consumido em prédios daquela universidade, né, sobretudo através da redução de perdas, né, e o uso racional. O programa, que teve início com a avaliação de prédios da própria universidade, mas que posteriormente foi ampliado, alcançando outras escolas e também hospitais. Né? Apenas para ilustrar alguns dos resultados desse programa, nós vemos aqui nesta tabela alguns casos bastante interessantes. Né? No primeiro deles, da Escola Veracruz, a ação incluiu a instalação de torneiras com fechamento automático. Essa medida teve um impacto de 25%
na redução sobre o consumo mensal de água. Teve um custo aproximado de R$ 2.300, mas já gerou uma economia muito superior, de R$ 5.400, alcançando um período de retorno ali em apenas 2 meses. No segundo exemplo, da Escola Estadual João Lian, o impacto foi ainda maior, de quase 80% de redução no consumo através da detecção e conserto de vazamentos. O custo foi de R$ 2.500, mas já alcançou uma economia superior a R$ 12.500. Por fim, na Escola de Engenharia Mauá, foram consertados vazamentos e substituídos equipamentos por outros mais eficientes, com impacto de 42% sobre a economia de água. Um investimento mais elevado, de aproximadamente R$ 44 mil, mas com expectativa de retorno de apenas 2,7 meses, já que se prevê uma economia mensal superior a R$ 16 mil por mês. Bem, esse breve contexto teórico aqui abordado, assim como os poucos exemplos de iniciativas práticas, aqui por último apresentadas, reforçam a urgência na tomada de ações e o quanto cada um de nós pode efetivamente fazer diferença na busca contínua pela sustentabilidade, aqui particularmente a sustentabilidade no uso e na conservação dos recursos naturais. E dessa forma eu encerro, em nome da equipe do projeto da Escola Sustentável, agradecendo pela atenção de todos, com a esperança de que juntos possamos efetivamente fazer parte dessa diferença. Um forte abraço a todos e até a próxima.